Olá pessoal, bom dia. Quando você monta uma empresa, você nunca está sozinho. Tem você e a empresa. No mínimo são duas pessoas, porque a empresa ela também vai adquirir DNA próprio. Ela também vai ter uma alma. Ela vai ter uma cultura organizacional. Então, vocês vão ver muito em livros aí, a cultura empresarial, que é a cultura montada na sua empresa. Isso, então, no mínimo, quando você começa, você tem duas pessoas, que é você e a sua empresa. A cultura dessa empresa, a maneira como ela trabalha, vai ser moldada por você. Então, você está iniciando todo um trabalho e conforme forem entrando pessoas na sua empresa, e não só pessoas para trabalhar, mas clientes, fornecedores, eles vão acabar se envolvendo com essa cultura organizacional. E essa cultura é que vai moldar realmente você e a sua empresa para o crescimento. Então, dependendo de como você vai montar essa cultura, são hábitos, procedimentos, normas dentro da sua empresa, essa empresa vai crescer mais rapidamente ou menos rapidamente, ou mais devagar, certo? Porque são as leis de funcionamento da sua empresa. Se você nunca nem parou para pensar nisso, é porque você, quando começou a montar uma empresa, você está mais pensando num lugar para você trabalhar diferente do que você trabalha hoje. Então, é o que a gente chama de empreendedor CLT, né? Você está arrumando um lugar para trabalhar e não montando uma empresa. Saiba que se você hoje ainda não montou, se você já montou a empresa, você já sabe, mas se você ainda não montou a sua empresa, saiba que você vai trabalhar de domingo a domingo, talvez 18 horas por dia. Quando você não estiver pondo a mão na massa, você está pensando, você está com a cabeça na empresa. Coisa que quando você é CLT puro, não acontece. Você só cuida de um trabalho apenas. Quando você monta a sua empresa, você tem que cuidar dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários, dessa cultura organizacional da empresa. Você vai ter que cobrar clientes que não pagam, você vai ter que cobrar fornecedores que não entregam. E muitas vezes essas tarefas não é feita por você hoje na empresa que você está. Então não há dúvida de que abrir uma empresa é muito mais trabalho. Se você acha que eu vou abrir uma empresa porque eu vou trabalhar quando eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser, na verdade você não está abrindo uma empresa, né? Você está abrindo um lugar diferente para trabalhar. Se você for nessa linha, nesse pensamento, ou se você está nesse pensamento, meu amigo, minha amiga, comece a mudar a sua cabeça, porque você vai entrar em exaustão. A empresa que inicia achando que é um lugar diferente só para trabalhar, ela vai, no início, se você está começando agora, você está feliz, porque você tem liberdade, que você não tinha antes, mas depois você vai entrar num cansaço, numa exaustão muito forte na sua empresa, porque são muitas tarefas para você realizar sozinho. E como você tem, na grande maioria das vezes, tem uma cabeça mais de técnico e não de administrador e nem de empreendedor, você só pensa no trabalho a ser executado. Então, você não é uma pessoa que olha o futuro, você olha a tarefa para fazer. E se você tiver a sorte de crescer e conseguir clientes cada vez mais, saiba que você vai começar a tratar mal os clientes, porque os clientes vão passar a ser problema para você. Porque a cabeça do técnico é assim: eu realizo tarefas. Quanto mais eu vendo, mais tarefas eu tenho para fazer. Quanto mais clientes eu tiver, mais responsabilidades eu tenho para fazer. E aí então começa a exaustão, porque para você crescer você precisa de clientes. Mas aí os clientes passam a ser um problema para você, porque você tem a sua cabeça voltada para a área técnica, ou seja, você tem a cabeça voltada para tarefas. O seu limite, quando você tem uma cabeça mais de técnico, são as tarefas para realizar. Esse é o seu limite. Se você desenvolver o seu lado administrativo e passar a ser um administrador, o seu limite vai ser a quantidade de pessoas que você é capaz de supervisionar. E se você desenvolver dentro de você o seu lado empreendedor, o seu limite vai ser a quantidade de gerentes que caminham para o seu sonho. Entendeu? Então comece a desenvolver esse lado seu administrador e o lado seu de empreendedor, de visão. É dentro de você mesmo isso, tá? Então você acorda aí um belo sábado, hoje aqui é segunda-feira que eu tô falando, uma segunda-feira,
Vamos supor que você passou sábado e domingo como cabeça de empreendedor, ou seja, cabeça pensando para onde eu quero ir, aonde eu quero crescer. Hoje eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B. Então como que eu faço para chegar no ponto B? Essa é a cabeça de empreendedor. Depois que você conseguiu enxergar o ponto B que você quer ir, tire a sua camisa de empreendedor e vista a camisa de administrador. Quais são os problemas, os controles e as dificuldades que eu vou ter para chegar nesse ponto B, sair do A e ir para o B. Depois você tira a camisa do empreendedor e veste a camisa do técnico. Quais são as tarefas que eu terei que realizar para chegar nesse ponto B? Então, toda empresa tem que ter uma visão empreendedora. Ela está em A para ela chegar em B. Meu amigo, se você continuar pequeno, você tende a desaparecer. Eu lembro que eu sou de Limeira, São Paulo, e aqui em Limeira tinha o Limeira Clube. Na época que eu vim para Limeira, na década de 80, na verdade em 1980, quando eu vim para Limeira, todo mundo falava, aqui é um clube de 1000 sócios, nós não queremos mais sócio aqui. E eu, sem querer, falava naquela época, mas eu não tinha um embasamento tão grande, mas eu falava, gente, mas não pode pensar assim, porque as pessoas morrem, as pessoas mudam de cidade, e as pessoas saem, então tem que estar pensando sempre em entrar novos sócios aqui. Não, mas 1000 sócios tá bom. Eu jogava muito tênis naquela época, então eu tinha vários amigos, talvez alguns deles estejam assistindo esse vídeo aqui, a gente jogava muito tênis lá no Limeira Clube. Conclusão, hoje o Limeira Clube não existe mais. Então, a empresa que quer permanecer pequena, ela tende a desaparecer. E outra coisa, se você saiu da infância para a adolescência da empresa, nós vamos falar mais disso, infância, adolescência e maturidade. Se você conseguiu sair da infância, que é quando você inicia a sua empresa sozinho, quando você vai para a adolescência, que você já contrata um gerente administrativo, porque você é fraco na área administrativa, você está entrando na adolescência. A empresa que permanecer na adolescência, não quer mais crescer, ela tende a voltar para a infância e ela tende a desaparecer. Então lembrem dessa história do Limeira Clube. Querer ficar do tamanho que está é suicídio para a sua empresa. Então, para o seu cliente, o seu crescimento deixar de ser um problema, você precisa pensar como empreendedor, desenvolver esses hábitos que o empreendedor tem. Como que o empreendedor enxerga novos clientes? Como que o empreendedor enxerga o crescimento da empresa? Você tem que desenvolver isso dentro de você. Ou você arrumar um sócio que tenha a cabeça empreendedora. Ou você arrumar um sócio que tenha a cabeça administrativa. Pense bem, uma empresa estruturada com um sócio altamente técnico, um sócio muito forte administrativo e um sócio com a cabeça de empreendedorismo, com a cabeça de visão, e esses três estiverem remando na mesma direção, é certeza de sucesso. Só que não é assim que as coisas funcionam, não é tão fácil assim, né? Então o que você teria que fazer? Dentro de você desenvolver esses três lados. Não importa em que fase você está, se você está pensando em ter uma empresa e hoje trabalha de empregado, se você já começou a ter a sua empresa recentemente, ou se você já faz meses, anos que tem a sua empresa. Analise com bastante critério como que estão essas três características dentro de você, para que você realmente possa desenvolver aonde você está mais fraco. Veja bem, é um remédio. Se você não gosta da área administrativa e você fala constantemente que você não gosta, mas é um remédio que você vai ter que tomar, senão você vai ficar doente. Você vai ter que fazer, ou arrumar alguém para fazer, mas cuidado com delegar esse tipo de trabalho, que quando a gente não gosta, a gente tende a esquecer. A gente não delega como deveria, a gente esquece e larga 100% na mão da pessoa. Não é assim. A partir do momento que você montou uma empresa, goste você ou não, você vai ter que gerenciar esses três caminhos, do técnico, do administrador e do empreendedor. Você vai ter que gerenciar, senão você vai entrar num processo de exaustão. E esse processo de exaustão é que leva aí a milhares de empresas a fechar as portas antes de 1 ano e depois antes de 5 anos. Ok, pessoal? Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas talvez até ele seja um resumo de vários vídeos que eu fiz anteriores aí. E conto com você para que você ajude esse nosso país, esse nosso Brasil a crescer. O foco seu tem que ser o cliente, não você.
Você tem que pensar que você vai trabalhar para agradar o seu cliente tem que ficar satisfeito. O seu cliente ficando satisfeito, você vai estar bem, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e um forte abraço, um bom dia para vocês, uma boa segunda-feira.